Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, que é a última aula do módulo 1, módulo sobre nascimento da filosofia, do nosso curso preparatório para a Universidade Estadual do Ceará, tá bom? Então olha só, nessa terceira aula nós vamos ver a diferença entre o que nós chamamos de discurso narrativo e discurso argumentativo. Ó, Bizu, já apareceu uma questão trazendo essa informação na prova da UES. A palavra mitos, que nada mais é do que o mito que nós usualmente fazemos atribuição às narrativas míticas criadas por Hesíodo, Homero, etc. Essa palavrinha mitos quer dizer justamente isso, palavra, tá? A mesma coisa que logos. Um dos significados de logos representa o discurso argumentativo. A filosofia em si também é palavra. Só que existe, tá, uma diferença entre a palavra ou o discurso simplesmente narrado, que conta uma história, e existe uma diferença entre a palavra argumentada, isto é, o discurso argumentativo que explica algo com uma base estritamente lógica, perfeito? Então, já de imediato, eu estou te dando uma informação que apareceu em uma das questões da Universidade Estadual do Ceará. Mito e logos significam palavra, tá? Porém, essa expressão palavra em mitos quer dizer o quê? Uma palavra que é uma narrativa, a tentativa de contar uma história sem a preocupação de uma coerência e de um encadeamento lógico. Já logos não, logos é palavra, porém essa palavra ela diz respeito a uma palavra que está ligada à argumentação, está ligada à coerência, ao encadeamento lógico, perfeito? Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar lá sobre logos, sobre o discurso narrativo, o mitos. Toda vida que a gente escuta falar de mito no mundo grego, a gente precisa lembrar que as narrativas míticas, elas tinham estruturas. E as duas estruturas míticas mais conhecidas eram a cosmogonia e a teogonia. No final das contas, a cosmogonia e a teogonia, elas são mutuamente implicadas, tá? Ou seja, uma implica na outra e vice-versa. Cosmogonia significa o quê? Significa você contar a história do cosmo, da origem do cosmo. Essa expressão gonia aqui, ela vem de gênese, ela vem de princípio, ela vem de início. Então você vai contar a história do início do cosmo, do universo. E a mesma coisa que teogonia. Início, você vai contar o início, a origem de quem? Dos deuses, tá bom, pessoal? Então, as duas estruturas dos discursos narrativos, isto é, dos discursos míticos mais conhecidas são a cosmogonia e a teogonia. Por que que elas são autoimplicáveis? Porque quando eu faço uma cosmogonia, eu de alguma forma me utilizo de deuses para explicar, para contar a história do porquê há sol, do porquê as ondas do mar, a maré, ela sobe e depois, né, ela recua. Quando eu faço isso, eu utilizo, né, um tipo de narrativa mítica apelando para seres sobrenaturais, tá bom? Então, toda vida que eu escutar falar de discurso narrativo, de mitos, eu vou ligar esses mitos às duas estruturas de narrativa mítica mais conhecidas, que são a cosmogonia e a teogonia. Quando nós falamos em mito, que é isso tudo, a gente precisa se atentar para essas características aqui. Olha só, os mitos são primeiras explicações. Pessoal, para que é que o mito surge?
O mito, ele não é irracional. Cuidado, tá bom? Por quê? Porque quem produz a história é um ser humano racional. Só que esse ser humano racional, ele não está levando em consideração as regras lógicas que o Logos vai levar em consideração. Então, essas primeiras explicações são explicações que apelam para seres sobrenaturais, que fazem referência a seres que nunca foram vistos, mas que são criados pela força da imaginação, tá bom? Então, os mitos são as primeiras explicações das quais nós temos o quê? Nós temos, digamos assim, conhecimento na história da humanidade. São explicações que, de alguma forma ou de outra, relatam, do ponto de vista da criatividade das pessoas que criam esse tipo de história, a partir da observação que elas têm do mundo natural, de questões propriamente físicas, né? Por que que o sol ele nasce e se põe? Por que que uma mulher engravida? Por que que eu amo alguém? Então, os mitos, eles são, né, são criados para dar conta dessas explicações, tá bom? Outra coisa, como eles não estão submetidos à clarificação lógica, esses mitos, eles são contraditórios, certo? São contraditórios por quê? Porque não há um encadeamento lógico dentro deles. Terceira coisa, esses mitos, eles se propagaram pela tradição oral. E aqui uma informação de ouro para você. O mito, ele não é produto de uma única pessoa. Imagina só, você está lá no século 9, 10 a.C. e você tem um filho. E de repente você está com seu filho pergunta assim: papai, me explique por que que o sol nasce e se põe. Não existe ciência, pessoal. Não existe ciência. Então o pai cria uma narrativa e fala para esse filho, por meio da tradição oral. Ele não escreve isso primariamente. O filho cresce, o pai falece, o filho tem um filho agora, e o filho faz a mesma pergunta: papai, por que que o sol nasce e se põe? E quando ele se põe fica tudo escuro. Então o pai vai se utilizando daquela narrativa mítica que o pai dele falou, ele vai agora passar isso para o filho dele. Só que ele vai acrescentar ou retirar elementos, porque a narrativa dele é uma outra narrativa. Você não tem um texto escrito. Então você, obviamente, começa a narrar essa história e você, às vezes até consciente ou inconscientemente, atribui outros elementos a essa narrativa. E essa bola de neve, ela vai sendo contada de geração para geração, até que chega um momento que alguém resolve colocar isso no papel. Só que quando a pessoa coloca isso no papel, isso já passou por várias versões, entende? Ou seja, o mito, ele não é produto de uma pessoa, ele é produto, tá, do coletivo. E esse coletivo, ele faz isso por meio de quê? Por meio da tradição oral, tá certo, pessoal? Para que esse mito, de fato, ele consiga adesão, ele precisa criar uma história convincente. E essa história convincente, ela vai ser, depois que escrita, um dogma, né? Ou seja, vai ser algo que é, de uma forma ou de outra, aceita sem nenhum tipo mais de questionamento. Por isso que o mito é visto como uma verdade inquestionável, pelo menos para a sociedade da época, tá bom? Esse mito, que é visto como uma verdade inquestionável, que é produto de uma coletividade, né, é um produto cultural de uma sociedade, de um grupo de pessoas que se estabelece pela tradição oral, ganha força por meio dessa tradição oral, ele sempre vai apelar para algo sobrenatural. Por isso que os mitos, eles estão fundamentalmente ligados à religião grega, certo? E para terminar, ainda hoje nós temos mitos. Todas as sociedades, elas têm os seus mitos, tá bom? Então, não existe uma sociedade em que você não veja a presença de mitos. Inclusive, o próprio cristianismo, ele, lá no primeiro livro do Gênesis, né, alguns teólogos chamam aquilo de mito da criação, né? Que era o quê? Os
judeus eles foram levados para o exílio da Babilônia. Lá eles se depararam com um povo grego que tinha mitos que contavam a história da criação, ou melhor, da criação são os judeus que chamam assim. Contavam o mito, né, do nascimento, do cosmo, do mundo, do universo. E aí o que acontece? Os judeus vendo aquilo, eles dizem assim, a gente vai fazer a nossa também. Só que a nossa quem foi que criou? Não foi, por exemplo, a terra, as coisas não vieram da terra, as coisas não vieram, por exemplo, da água, as coisas vieram de um Criador que a gente chama Deus. Então isso é a tradição mítica, que, repito, ainda hoje existe, tá bom? E é muito forte ainda em algumas sociedades, certo? No entanto, essa estrutura de explicação, que é uma primeira explicação, ela sempre foi, né, de alguma forma deixada de lado, principalmente quando surge o chamado discurso argumentativo, que é em si a própria filosofia, que é o logos, tá bom? Olha só, pessoal, escuta só. Quando nós falamos em logos, nós falamos uma palavra que pode ser traduzida por várias outras aqui, tá? No próprio grego. Por exemplo, quando a gente fala em logos, em primeiro lugar, a gente tem lógica, né? Então, logos é lógica. Mas logos também pode ser palavra. Daí vem a palavra solilóquios. Lóquios vem de logos. O que é que significa solilóquios? Significa falar sozinho, tá bom? Depois, lógica, você tem palavra, uma outra palavra para traduzir logos, é estudo. Daí vem biologia, certo? Argumento, olha só, argumento. E também, tá, razão. Razão. Certo? Então são 5 palavras, eu poderia colocar outras, que você pode utilizar para traduzir a palavra logos. Logos pode significar isso tudo aqui, ó. Por isso que quando a filosofia nasce, o discurso argumentativo é o logos, é a filosofia. Nós vamos chamar essa filosofia de quê, ó? Cosmologia. Professor, o que é que significa cosmologia? Olha só, cosmogonia é o início, é a narrativa do início do cosmos, da natureza. Cosmologia, certo? Cosmologia é a explicação racional, é a palavra logicizada, argumentada, estudada, racionalizada acerca do cosmos. Então a filosofia é uma cosmologia, mas não é uma cosmogonia. A cosmogonia é do mito. A filosofia é uma cosmologia enquanto tal. Agora, ó, por desencargo de consciência, preste atenção, vamos puxar aqui a acetona, olha só. Essa filosofia, certo? Essa filosofia, que é uma cosmologia em si, preste atenção, ela vai ter um objeto de estudo, que é a physis, certo? Por que a physis? Porque a cosmologia, o estudo racional do cosmos, entende que nós só podemos entender o que de fato é o cosmo quando nós entendermos a physis. Physis é uma palavrinha que a gente pode traduzir por natureza. E aí observam outra coisa, ó. O que é que nós vamos estudar nessa natureza? O que é que nós vamos buscar entender nessa natureza? Nós vamos buscar entender o chamado princípio. O que é que nós vamos entender? O princípio originário. O que é que nós queremos? Nós queremos conhecer, nós queremos saber qual é esse princípio originário que os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, chamam, certo, de arqué. O que é que significa arqué, professor? É o princípio originário, constitutivo e explicativo de todas as coisas. Então, a cosmologia, ela nasce para estudar a physis, a natureza, para dar uma explicação lógica acerca dos fenômenos físicos que existem na natureza.
buscando esse princípio originário que os pré-socráticos denominaram de arqué, o elemento originário, constitutivo e explicativo de todas as coisas. E aí você tem a diferença entre discurso narrativo e o chamado discurso argumentativo. O discurso narrativo remonta a mito e o discurso argumentativo remonta a logos, beleza? Beijo no coração, terminamos o módulo 1, temos mais 4 módulos e eu tenho certeza que se você acompanhar todas essas nossas aulas, não tem o P de perigo de você não acertar uma questão que trabalha essas temáticas que eu estou apresentando para vocês no certame que é proposto aí, né, pela Universidade Estadual do Ceará e consiga sim acessar ao curso dos seus sonhos. Fiquem bem e até o próximo módulo agora.